Fala makers, tranquilos? No vídeo de hoje a gente vai aprofundar o assunto de fundos imobiliários. A gente recentemente fez um vídeo falando o que é fundos imobiliários, quais tipos de fundos imobiliários, como você acessa e escolhe os fundos imobiliários, então está bem completo. Terminando esse vídeo, obviamente, você vai lá e assiste, eu vou deixar no final ali para você entrar, que é um complemento incrível e obrigatório desse vídeo aqui, mas me pediram bastante, eu resolvi fazer um outro vídeo complementar falando todas as vantagens e todas as desvantagens de investir nos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma opção cada vez mais popular para quem deseja investir em imóveis, mas não possui a quantia necessária para adquirir um imóvel por conta própria, ou também não queira, obviamente, investir um valor tão grande se você pode diversificar em vários imóveis. Os fundos imobiliários, também chamado de FIIs, funcionam como uma forma de investimento coletivo, onde várias pessoas juntam seus recursos para investir em um portfólio diversificado de imóveis. E no vídeo de hoje, como eu mencionei, vamos explicar aqui as principais vantagens e desvantagens de investir em fundos imobiliários. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta aí, editor. Bem, makers, para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo se você já faz algum investimento em FIIs, em fundos imobiliários. Se você fizer, já coloca 2 aí que você investe, que você gosta. E também me conta se você investe no mercado imobiliário. De repente você não investe em fundos imobiliários, mas já tem algum imóvel aí para locação e tudo mais. Se você mora em um, aí não é investimento, né? Um que você investe ali, por exemplo, para locação, ou investir em algum terreno, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Continuando. Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Contar com a gestão de um profissional especializado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises é uma das principais vantagens de um fundo imobiliário. Para um pequeno investidor, fazer isso por conta própria pode ser penoso, seja por tempo, ali depende se você está trabalhando bastante, seja pela questão de ter que realmente se aprofundar e estudar. Eu sempre falo que até determinado patamar de investimentos, por exemplo, sei lá, R$1.000, e ficar lá estudando, nossa, para ganhar um pouquinho mais e tal, mas o que vai ser sobre R$1.000? É muito pouco. Agora sobre 10 mil, sobre 100 mil, sobre 1 milhão. Então o que eu normalmente faço é o seguinte: durante um tempo, eu tinha uma pessoa para me orientar, lógico, eu sempre estudando, porque, o cara vai mexer com o seu dinheiro, você tem que ter um pouco de noção, né? É isso que a gente faz, por isso que você segue aqui o canal. Agora, chega em determinado tempo ali, por exemplo, um determinado número ali, que depende de cada uma das pessoas, mas vamos supor que você já está aí com R$100.000, por exemplo. Pode ser que você consiga investir um pouco mais de tempo em você mesmo escolher as ações, você mesmo escolher os fundos imobiliários, você mesmo escolher os títulos de renda fixa, porque vale mais o seu tempo. Agora, quando você tem apenas, né, não, lógico, né, dinheiro é dinheiro, mas quando você tem R$1.000, R$10.000, vale muito mais a pena você focar no seu trabalho para ganhar mais, para daí você conseguir investir mais, porque você está no período de acumulação que a gente fala. Então, muitas vezes estuda, segue o canal aqui, mas muitas vezes, assim, às vezes 10 minutos por semana ali você consegue fazer ali uma outra operação ou conversar ali com o seu profissional ali que cuida da sua carteira, o seu corretor de investimentos. Eu aconselho bastante você pensar nisso. Por outro lado, investidores que já conhecem o mercado não têm a possibilidade de interferir nas decisões ou escolher os ativos negociados, porque esse é o papel do gestor. Aqui no caso, quando a gente investe em fundos imobiliários, é muito diferente de quando você compra um imóvel. Quando você compra um imóvel, você escolhe o imóvel que você quiser. Você faz a sua análise e o que faz sentido você compra. Agora, nos fundos imobiliários, quando eu vou comprar um fundo de shopping, que, por exemplo, tem 10 shoppings, se você quiser entender melhor, como eu mencionei, vai lá, terminou esse vídeo, né? Lá no final eu vou deixar ou aqui o outro vídeo falando de fundos imobiliários. Mas basicamente, quando você compra um fundo de shopping, que tem ali, vamos supor, 8 shoppings, você não escolhe o shopping.
Quem escolhe é o gestor. O que você faz é analisar quais são os shoppings, se é uma carteira diversificada, se 8 shoppings são em São Paulo, ou 3 são em São Paulo, 2 são no Rio, 3 são em Curitiba, entendeu? Então é mais diversificado. Um é mais focado em pessoas empresárias, porque é perto do mercado ali de empresas, o outro é mais de lazer, o outro é mais, enfim, de forte alimentação. Então você diversifica nesse sentido, mas aí você escolhe o fundo, você não escolhe os imóveis que estão no fundo. Os fundos imobiliários permitem que mesmo pessoas com pouco dinheiro para investir tenham acesso ao mercado imobiliário. É possível comprar cotas na bolsa com valores tão baixos quanto R$100. Eu falei bolsa porque os fundos imobiliários estão na bolsa, né? É renda variável. Mas, cara, você com apenas R$10, você já consegue, com R$100, você já consegue comprar ali 2 fundos imobiliários. Com R$1.000, você já consegue comprar ali 7 fundos imobiliários. Com R$1.000, você já faz uma carteirinha mega diversificada de fundos imobiliários. Já o preço de um imóvel pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Hoje você não compra um imóvel bom para investimento por menos de 300, 400, 500 mil reais. Além disso, investimentos em fundos é fracionável. Caso precise do dinheiro que aplicou, o investidor pode vender apenas parte das cotas e não o imóvel inteiro, como seria o caso se investisse no mercado de cimento e de tijolo. Por exemplo, eu tenho um imóvel de R$500 mil, por exemplo, de, sei lá, 2 dormitórios, eu não posso vender um dormitório, me entende? Agora, nos fundos imobiliários, se eu tenho os mesmos R$500 mil, se eu precisar de R$50 mil, por exemplo, eu vou lá e vendo R$50 mil e continuo com R$450 mil de fundos imobiliários. É um baita de um benefício. Outra vantagem é que o investidor de fundos não precisa se preocupar com certidões, escrituras ou pagamento de certos impostos relacionados ao setor imobiliário, porque isso é responsabilidade do administrador. Da mesma forma, não é o cotista quem realiza diretamente ações de manutenção, conservação e reparo dos imóveis. Por fim, os custos da administração dos imóveis do fundo são diluídos entre todos os cotistas na proporção da sua participação, o que barateia o investimento. A resposta a essa pergunta depende de uma avaliação pessoal de cada investidor. Gosta do setor imobiliário, por exemplo, se você gosta do setor imobiliário, mas tem um valor limitado para investir no momento, então, obviamente, você pode ir para fundos imobiliários, porque até pessoas que têm dinheiro para comprar um imóvel, eu aconselho fundos imobiliários. Tem pouco tempo para dedicar à administração direta de uma carteira de imóveis, por exemplo, deixa para o administrador dos fundos imobiliários. Não se sente seguro para analisar e escolher imóveis para investir? Porra, tem profissionais que fazem isso para você nos fundos imobiliários. Quer investir em outros ativos financeiros do setor imobiliário além de próprios imóveis? Talvez os fundos imobiliários seja a sua melhor opção. Por exemplo, com R$1.000 que eu mencionei, você pode investir no mercado de shoppings, você pode investir no mercado ali de galpões, onde todos esses e-commerce, Mercado Livre, Amazon, tudo armazenam. Você pode ter fundos imobiliários de hotéis, por exemplo. Porra, galera vai, arrebenta, né? Hotéis sempre ali com 70%, 80%, 90% da lotação. Também você pode ir para o mercado de apartamentos. O fundo tem vários apartamentos e eles que vão focar em buscar inquilinos. Olha quanta diversificação. Agora, nem tudo são flores, né? Por outro lado, se você gosta da sensação de possuir um imóvel físico, de ter o controle, por exemplo, se está disposto a lidar diretamente com inquilinos, se não gosta do ambiente da Bolsa de Valores, se acha que há oportunidades em algum mercado específico não coberto pelos fundos imobiliários, a compra direta de imóveis físicos pode ser uma boa alternativa. Eu, por exemplo, eu vendi um imóvel meu, botei 100% ali em fundos imobiliários, lembrando que eu tenho dinheiro em outros, né, em ações, tenho dinheiro em renda fixa e tudo mais, só que eu também tirei uma parte para investir em imóveis de leilão, que são imóveis físicos, né, com outras características que você tem muita rentabilidade. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre os benefícios e as desvantagens de investir em leilões, comenta aí abaixo.
Como escolher os fundos imobiliários? Depois de tantas informações, deu vontade de investir em fundos imobiliários, verdade ou não? Para escolher a carteira mais adequada, o investidor precisa prestar atenção a pelo menos 7 aspectos. Alguns se referem aos imóveis incluídos nos fundos, outros a questões de mercado e da negociação. Vamos lá. Portfólio. Um fundo imobiliário não é diferente de um fundo de ações ou de renda fixa em um aspecto. Seu desempenho depende dos ativos que estiverem incluídos na carteira. É necessário avaliar com atenção que imóveis ou papéis pertencem ao fundo e quais são as perspectivas para cada um deles. No outro vídeo eu falei a diferença entre fundos de tijolo, que incluem imóveis, né, reais, e títulos, fundos imobiliários de papéis que envolvem dívidas do mercado imobiliário. Por exemplo, alguém quer construir um condomínio, você vai lá e emite, né, determinados certidões de dívida para daí você cobrar essa dívida. Então, tem fundos de papéis ali. Bons imóveis tendem a ser alugados ou vendidos com maior facilidade em negociações favoráveis. Não dá para esperar o mesmo de um prédio antigo e desatualizado que não tenha passado por manutenção ou reformas, o que tenha pendências judiciais também de contratos anteriores, por exemplo. Localização. No mercado imobiliário, a localização é um dos elementos mais importantes. Por isso é importante consultar os documentos do fundo, como a lâmina de informações essenciais, para verificar onde estão os imóveis da carteira que interessa a você. Ficam em cidades grandes ou pequenas? Estão em regiões centrais ou periféricas? Se forem áreas comerciais, são bem abastecidas de infraestrutura urbana ou não? As respostas a essas perguntas ajudam a entender tanto qual é o potencial de valorização dos imóveis no futuro, quanto a facilidade para alugá-los, assegurando os rendimentos dos investidores. Inquilinos. A qualidade dos inquilinos de um imóvel é importante porque são eles que asseguram os rendimentos periódicos do fundo. Locatários que atrasem os pagamentos, não cumprem as regras ou depredem o patrimônio podem causar muita dor de cabeça para os investidores de um fundo imobiliário. Há uma relação direta entre a qualidade dos imóveis e a qualidade dos inquilinos. Por isso, é necessário atentar a esses dois itens ao avaliar um fundo. Procure descobrir um pouco mais sobre o histórico de locação dos imóveis da carteira. Essa informação vai ajudar você a entender melhor os riscos envolvidos no investimento, gestão e performance. Você provavelmente já ouviu que rentabilidade passada não representa a garantia de retorno futuro. Isso é verdade, mas ainda assim é importante conhecer o trabalho da gestão e o histórico de rentabilidade na hora de escolher um fundo imobiliário. Essa análise permite identificar como a carteira se comporta em períodos distintos de mercado e em situações adversas. O investimento em imóveis envolve certas habilidades dos gestores, como bom relacionamento com inquilinos, a capacidade de negociação e o discurso persuasivo, que não são necessárias quando investem em ativos como ações ou títulos públicos. Vale a pena tirar um tempo para estudar sobre suas estratégias de gestão, além de buscar os dados de desempenho disponíveis no site da CVM. Liquidez. Os fundos imobiliários são fechados e por isso suas cotas precisam ser vendidas para que o investidor recupere o dinheiro que aplicou. Essa negociação depende de haver interessados em comprá-las. É mais fácil encontrá-los quando os fundos são listados na Bolsa de Valores do que quando não são. A liquidez dos fundos imobiliários na B3 vem crescendo nos últimos anos, mas depende de cada carteira. Há cotas que são negociadas todos os dias do pregão e também outras que passam semanas sem nenhuma operação. Nesses casos, o investidor pode levar algum tempo para conseguir se desfazer do investimento, a menos que esteja disposto a oferecer as cotas por um valor reduzido. Preço. O preço das cotas reflete tanto o valor dos ativos incluídos em um fundo imobiliário, quanto a perspectiva dos investidores para o desempenho da carteira.
Por isso é recomendável fazer algumas análises sobre ela antes de investir. Uma avaliação simples e bastante usada é a comparação do preço de negociação com o valor patrimonial das cotas, ou simplesmente V sobre VP. Se as cotas de um fundo imobiliário são negociadas abaixo do valor patrimonial, isso pode sinalizar duas situações. Pode indicar que os investidores não estão avaliando corretamente quanto vale o fundo, uma situação que pode se equilibrar no futuro, e aí está uma bela oportunidade de investimento. Por outro lado, pode também sugerir problemas com a carteira e você é que talvez aí não conheça e pode tomar prejuízo. Dividend Yield costuma ser chamada de dividend yield a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona com as distribuições periódicas de rendimento. O cálculo é bem simples, basta dividir o valor dos rendimentos pela cotação das cotas do fundo. Pode ser feito tanto em base mensal quanto anual. Nesse caso do anual, deve-se somar as distribuições realizadas no período para fazer a conta. O indicador é importante para que o investidor possa, por exemplo, comparar os fundos em que está avaliando e investir nele. Um fundo que tenha um dividend yield de 6% ao ano tem uma vantagem sobre outro de 5% ao ano. A conta também permite fazer uma avaliação comparativa com outros tipos de investimento, como ações que pagam dividendos ou até produtos de renda fixa. Conclusão que chegamos no vídeo de hoje. O investimento em fundos imobiliários oferece uma série de vantagens para o investidor, como acesso ao mercado imobiliário, diversificação do portfólio e geração de renda passiva. Porém, é importante estar ciente dos riscos envolvidos, como o risco de mercado, o risco de crédito, as taxas de administração para garantir que o investimento seja rentável ao longo prazo. Além disso, é importante lembrar que os fundos imobiliários estão expostos ao desempenho do mercado imobiliário, o que pode representar um risco para o investidor. No geral, os fundos imobiliários podem ser uma opção interessante para quem busca diversificar sua carteira de investimentos e ter acesso ao mercado imobiliário, mas é importante avaliar cuidadosamente as opções disponíveis e ter uma estratégia de investimento clara e bem definida. Com isso, é possível aproveitar as vantagens oferecidas pelos fundos imobiliários e minimizar os riscos envolvidos, obtendo bons resultados ao longo do tempo. Bem, se inscreva no canal para não perder nenhuma informação e um desses lados aqui está o vídeo para você se aprofundar em fundos imobiliários. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!